5 sequelas que melhoraram após 3 anos do conhecimento que meus pais são narcisistas. Primeira, culpa. Depois que eu descobri que os meus pais são narcisistas, tanto o pai quanto a mãe, a culpa que eu tinha por não querer estar próximo deles, ou no meu caso, por já estar há algum tempo afastado da família, foi diminuindo pouco a pouco e com o tempo eu deixei de sentir qualquer tipo de culpa por optar por mim nesta relação e cuidar da minha vida longe deles. Então eu entendi que os meus pais são incapazes de amar e que eu não tenho nada a ver com a construção mental, construção emocional que eles tiveram ao longo da vida. E por isso eu não tenho mais motivos para sentir culpa. 2. Medo de mudanças. Por ter sido criada de uma forma muito isolada, eu não socializava com as pessoas e nós tínhamos uma rotina bem regrada e sempre foi presa àquela rotina. Eu sempre tive medo de mudanças, de qualquer coisa que modificasse a minha vida em si, tanto na escola, fazer trabalhos escolares de apresentação, ou até mesmo ter algum passeio, alguma coisa diferente que geralmente nós não fazíamos, era sempre da escola para casa, mudava totalmente meu eixo de equilíbrio e eu ficava apavorada, literalmente sentindo medo da situação desconhecida que viria a acontecer. E junto com o fato de eu não sentir mais culpa, automaticamente começou a mudar esse medo de mudanças, porque com a culpa eu me sentia amaldiçoada. A minha mãe era evangélica, né? Acredito que seja evangélica até hoje. E ela falava muito sobre honrar pai e mãe. E esse honrar pai e mãe, quando eu não fazia o que ela queria, era como se eu estivesse amaldiçoada. Então, quando eu deixei, né, de conviver com ela, eu senti que eu estava sendo amaldiçoada e por conta disso eu não tentava novas coisas na vida, porque eu tinha certeza que daria errado por eu estar amaldiçoada. Então, quando essa culpa saiu de mim, eu comecei a acreditar e confiar que eu podia tentar coisas novas que eu nunca havia tentado. Então, todos aqueles medos que eu tinha de mudança, eles não sumiram, eles melhoraram. Então, hoje eu opto sempre por experimentar. Eu achava que para eu mudar alguma coisa eu tinha que ir do 0 a 80. Então, se eu não gostava de uma coisa, eu tinha que modificar totalmente, ou deixar de fazer essa coisa e começar a fazer outra. E isso me dava medo. Então, eu criei a crença de que o problema não é estar parado no mesmo lugar ou estar no mesmo lugar, mas sim deixar de experienciar. Então, eu comecei a ser uma cientista louca e a experimentar as coisas visando um ambiente seguro sem que eu tivesse que mudar todo o meu contexto. E isso me ajudou a melhorar o meu medo de mudanças. E eu venho continuando lidando e modificando ele a cada dia. 3. Ansiedade social. Conforme eu mencionei na sequela anterior, eu vivia num contexto isolado, então era da escola para casa, então eu não me comunicava, eu não brincava com outras crianças, eu não tinha primos, eu não tinha tios próximos, então eu não sabia me comunicar e qualquer interação social com qualquer pessoa me causava ansiedade extrema. Para vocês terem noção, desde os 7 anos de idade, como é que funcionavam as interações comigo? Eu ia para a escola, conversava ali com o amiguinho, eu contava alguma coisa da minha vida, eu gostava sempre gostei muito de contar sobre mim. E no momento que eu saía da escola, que ia para casa, já começavam as vozes críticas na minha cabeça, falando sobre o que essa pessoa vai pensar de você, vai achar que você é louca, ou vai achar que você é metida, ou vai achar que você é burra.
E depois vinha a voz dizendo: mas você é uma idiota, porque você contou essas coisas para outra pessoa? E se elas saírem fofocando? E se acabarem dizendo coisas de você? E se seus pais ficarem sabendo e reclamar com você? E isso foi a minha vida inteira, até mesmo no trabalho. Aliás, na vida adulta, principalmente no trabalho, se eu conversava alguma coisa mais pessoal com outra pessoa, ou se eu fazia algum trabalho em conjunto com outra pessoa, logo após essa interação social, começava essas vozes internas e elas me desequilibravam de tal forma que eu literalmente procurava um buraco para cavar. Literalmente assim, eu realmente queria encontrar algum lugar onde eu pudesse me esconder das minhas próprias vozes. E eu ficava desequilibrada, tão desnorteada, que eu não sabia onde que eu estava, eu não conseguia focar em nada, desfocava literalmente, procurando alguma forma de dissociar dessas minhas vozes que estavam me prendendo. Isso me causava angústia. No dia seguinte dessa interação social, eu sentia dores no corpo muito fortes, um cansaço extremo de tanta energia que era empregado nessa ansiedade. Eram interações horríveis. Essa ansiedade social, ela passou? Não, mas ela melhorou de 100% que era o nível para hoje eu vivo de uns 30% dessa ansiedade social. Hoje eu consigo controlar todo esse estresse das vozes, ter um pouco mais de controle, na verdade. Consigo aplicar acolhimento, tratar essas vozes, até mesmo pelo sistema do Parks Work que a Tari ensina, né? A Tariana Rocha, para quem não conhece, é uma psicanalista focada em auxiliar sobreviventes de pais narcisistas, e ela ensina uma técnica que chama Parts Works para colher essas feridas, né, essas sequelas que nós, filhos e filhas de narcisistas, temos, para poder lidar com essas vozes internas, com essas partes feridas. Então eu aplico muito as técnicas que ela ensina para poder lidar o acolhimento, a autoempatia comigo mesmo, para que eu possa ir aos poucos diminuindo essas vozes e conseguindo ter uma interação social mais saudável com as pessoas, sem tantos julgamentos posteriores, tá? Então, essas vozes ainda existem. Quando eu tenho uma interação social que é muito diferente de tudo, eu volto a esse ciclo novamente, porém ele é bem menor e ele não me incapacita como ele me incapacitava anteriormente. E hoje eu tendo consciência desse meu ciclo, do porquê que eu funciono dessa forma, eu consigo adaptar e ter mais autoempatia por mim mesma e saber que eu estou num processo que eu posso cada dia melhorar mais e mais. Então, por isso que esse tópico está aqui, porque sim, melhorou e muito, melhorou 70% do que era antes, mas ainda está em processo. E não sei por quanto tempo, mas a consciência me faz lidar com esse solavanco da interação social de uma forma mais saudável para mim mesma. Quarto, recursos emocionais, né? Por que eu tinha um medo da mudança lá atrás? Porque eu não sabia lidar com algo novo, eu ficava totalmente perdida e o medo tomava conta de mim. Então hoje, com todo esse processo de terapia, de comunicação não violenta, de tudo que eu venho estudando sobre o autoconhecimento, eu entendo, e olhando para o passado, para tudo que eu vivi, para todas as coisas que eu tive que superar, mesmo quando eu não tinha recursos emocionais, eu tenho a crença e a autopercepção de que eu sou forte e eu sou capaz de enfrentar as adversidades da vida. E é mágico porque eu já passei nesse período aqui que eu comecei a construir os meus recursos emocionais para lidar com as adversidades da vida. Eu já consegui perceber que eu já tenho uma base boa para conseguir parar, pensar, sem me estressar, ou sem enlouquecer, ou sem achar que o mundo está caindo na minha cabeça, como era anteriormente. Então hoje eu tenho a crença de que a vida me apoia e de que eu tenho recursos emocionais para lidar com as adversidades da vida e que estou trabalhando para criar cada dia mais recursos para me auxiliar nas adversidades que vierem até mim. Então, por isso que os recursos emocionais são uma coisa que melhorou, assim, eu diria 200% daquilo que era zero para mim. Então, hoje eu já consigo procurar em mim mesma as respostas e soluções que eu preciso para as coisas que eu venho vivendo no meu dia a dia.
E a quinta é a comunicação comigo e as pessoas. Dos motivos de eu ter tanta ansiedade na interação social era o fato de que eu não sabia me comunicar, eu não sabia lidar com qualquer coisa diferente que a pessoa falasse daquilo que eu imaginava que ela diria em certa situação. Então, com a comunicação não violenta, hoje eu consigo ter recursos para manter a minha autenticidade na hora de interagir, de comunicar com a outra pessoa, saber que nem tudo que acontece no mundo inteiro da outra pessoa e que ela reflete em mim é pessoal, então que cada um tem seu mundo interno e tem suas respostas automáticas, então saber separar isso, principalmente no ambiente profissional, me ajudou muito para que eu não ficasse sempre naquela neura, naquela ansiedade de que, ai, vou ser demitida, ai, aquela pessoa me odeia porque falou isso. Então, a comunicação não violenta foi a base para que eu construísse esse recurso de comunicação comigo e com outra pessoa. Então, se eu estou sentindo que alguma interação com outra pessoa me magoou, eu consigo entrar nesse sistema de empatia, eu consigo entrar no sistema de empatia para com a outra pessoa e manter a minha autenticidade, principalmente reconhecer os meus limites para com os outros e comunicar esses limites a eles, que era uma coisa que eu não fazia de jeito nenhum. Um dos principais motivos da minha ansiedade social. Então, essas são as cinco coisas que melhoraram após 3 anos que eu descobri que os meus pais, ambos pai e mãe, são narcisistas. E você? Teve alguma coisa que já melhorou desde que você descobriu que seus pais são narcisistas? Coloca aqui no comentário pra gente ir trocando. Beijo!